Bem, pessoal, vamos aí a mais um conteúdo, né? Para a gente ver aí o que a gente consegue fazer nesse tempo. Conteúdo aí continuando aí dentro da parte de estatística, né? Para a gente continuar trabalhando. Na verdade, aqui está a introdução, mas não é bem uma introdução, né? Porque a gente já viu alguma coisa de estatística nas últimas aulas aí. Eu também não entendi o porquê que o livro deu como introdução, mas aqui a gente tem outros conceitos interessantes que a gente também tem que saber, né? E que para a gente usar no dia a dia com esse conteúdo. Vamos lá. Um determinado aluno, ao saber de sua nota de matemática, queria saber qual a posição de sua nota em relação às demais. Ou seja, se sua nota havia sido igual, menor ou maior do que as notas da maioria. Em situações como essa, esse aluno deve lançar mão das medidas de posição, a moda, a mediana e a média. São três conceitos interessantes que a gente tem que lembrar aí, né? Medidas de posição, moda, mediana e média. Moda, representada por MO, né? Um M com um Ozinho no rodapé. De uma distribuição é o valor que aparece com maior frequência nessa distribuição. Mediana, que é um M com um Dzinho. A mediana, né, de uma distribuição é o valor que ocupa a posição central do rol. Ou seja, é o valor que ocupa a posição central quando os valores dessa distribuição são colocados em ordem crescente ou decrescente, né? Lembrando que essa mediana, ela existe duas formas de calcular ela. Quando o rol tem um número ímpar de elemento, ela é o elemento que divide o rol exatamente ao meio, né? O mesmo número de elementos antes dela e o mesmo número de elementos depois dela. Quando o número de elementos é par, eu acho que agora não, eu acho que é par, a gente tem que fazer o quê? Somar os dois e dividir por 2, tá? Somar os dois elementos que estão no meio e dividir por 2. Média, representada pelo M, né? Média de uma distribuição é a média aritmética dos valores dessa distribuição. No caso aí, a média eu vou somar a bagaçada toda, né? E dividir pelo número de elementos que eu tenho. Vamos ver um exemplo disso, ó. No rol 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, tem-se, letra A, a moda. A moda, ó, é o que mais aparece. Ó. O 5 aparece 2 vezes, o 6 aparece 3, o 7 aparece 1, o 8 aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes, o 9 aparece 1 e o 10 aparece 3. Então, o elemento que mais aparece, que aparece 5 vezes, ó, é o 8. Então, a moda desse rol aqui é o 8. A mediana. A mediana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É o elemento que separa exatamente ao meio esse rol. Então, metade, 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Então, eu tenho que ter 7 elementos antes e 7 elementos depois. Porque o elemento que tiver nesse meio que vai ser a mediana. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Tenho 7 elementos. Seria esse aqui o oitavo. Então, vamos ver ó, se eu consigo ter 7 para cá também. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, esse número 8 aqui, ele tem ó, 7 elementos antes e 7 elementos depois. Então, esse elemento ele é a mediana desse rol. A mediana também é 8. Média. A média ó,
2 vezes o 5, mais 3 vezes o 6, mais 7, mais 5 vezes o 8, mais 9, mais 3 vezes o 10, dividido por 15, que é o número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 elementos. Então, eu posso fazer assim, multiplicar pelo número de repetições desse elemento, ou eu posso pegar todos esses elementos, somar e dividir por 15. Vai dar a mesma coisa. No caso, aí a média desse rol é 7,5. Vamos ver um segundo exemplo. No rol 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 12, tem-se duas modas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moda 7, né, e moda 10. Porque o 7 aparece duas vezes e o 10 aparece duas vezes. Então, são os dois elementos que aparecem mais vezes dentro desse rol. Mediana. A mediana, nesse caso, é um número. Esse rol ele tem número par de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar os dois elementos do meio e vou somar e vou fazer a média deles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, os dois elementos do meio são o 7 e o 8. Então, a mediana é 7 mais 8 dividido por 2, que é igual a 7,5. Mediana aritmética, a média aritmética dos dois termos centrais. Mediana, a gente sempre vai estar falando em termo central. Aí a gente tem que lembrar que, se o rol tiver um número ímpar de elementos, esse termo central vai ser um só. E aí a mediana vai ser esse próprio termo. Se o rol tem um número par de elementos, eu vou pegar os dois elementos centrais, somar e dividir por 2. E aí a mediana vai ser a média da soma desses dois elementos. E a média é a soma de todos os elementos. 4 mais 5, mais 6, mais 7, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 10, mais 12, dividido por 10, que é o número de elementos que aparece, né? Que é igual a 7,8. Número 3. A distribuição 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 não possui moda. Por que ela não possui moda? Porque a moda não é o elemento que mais aparece, né? É o elemento que mais aparece, que é a moda. Nesse caso aqui, nenhum elemento repete. Então, nenhum elemento aparece mais do que o outro. Então, a gente não possui moda. Tem a mediana igual a 7, né, que vai ser o termo central. Como aqui tem 7 elementos, o termo central deixa 3 elementos para cá, 3 elementos para lá. O termo central seria esse daqui. E tem a média igual a 4 mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, dividido por 7, que é igual a 7. Dados agrupados em classes. Aí a gente vai começar a agrupar igual a gente viu lá no início, né? Considere a distribuição de frequência por intervalos da tabela abaixo. Vai ser praticamente a mesma coisa. De 0 a 20, né? Lembrando que o tracinho na vertical representa que o número mais próximo a ele está dentro daquele intervalo. Então, de 0 a 20, o 0 está dentro desse intervalo, mas o 20 não. De 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100. Então, vamos ver lá. O ponto médio de 0 a 20, 0 mais 20, dividido por 2, 10. Ponto médio, 20 mais 40, 60, dividido por 2, o ponto médio é 30. 40 mais 60 igual a 100, dividido por 2, o ponto médio é 50. 60 mais 80, dividido por 60 mais 80, 140, dividido por 2, 70. 80 mais 100, 180, dividido por 2, 90.
frequência de cada intervalo desse, ó, 3, 4, 5, 21, 6 e 6, 50. Que esse exemplo aqui é o mesmo intervalo que a gente teve na outra aula, né? Aquele mesmo monte de nota. Só que agora, em vez de eu estar fazendo, estou fazendo no intervalo com relação e tendo o ponto médio desse intervalo, né? Em situações como essa, não se pode descobrir as medidas de tendência central com precisão. Assim, essas medidas são calculadas como estão descritas a seguir. No caso, quando a gente tem tabela assim, né, que a gente não tem o rol inteiro, como a gente está trabalhando com um intervalo que a gente não sabe exatamente quais são as notas, a gente não consegue precisar qual nota ela é a moda. Mas vamos supor, a gente consegue precisar que a moda está, ó, a moda está entre 60 e 80, porque é o intervalo que mais tem repetição, entendeu? Média. Para calcular a média, considera-se o ponto médio como representante da classe. Por exemplo, na classe 40 até 60, o ponto médio é 40 mais 60 igual a 100, dividido por 2,50. E calculamos, ó, 3 vezes 10, mais 3 vezes 30, mais 16 vezes 50, mais 21 vezes 70, mais 6 vezes 90, dividido por 50, 59. Por que esse 10? Ó? Porque o 10, o 30, o 50 e o 70 e o 90, eles são os pontos médios dos intervalos. Então, para a gente calcular a média, a gente vai pegar o quê? A gente pega o ponto médio do intervalo, multiplica pela frequência que ele aparece. Então, e divide pelo total de elementos. Mesma coisa. Moda. Nesse caso, disse, né, que a classe modal, ou intervalo modal, é de 60 a 80, pois a frequência é maior entre esse intervalo, a mesma coisa que eu já tinha falado. Né? Na moda, como eu não tenho como precisar exatamente qual é a nota que mais se repete, eu vou pelo grupo, eu vou pelo intervalo. O intervalo que mais se repete é de 60 a 80, então eu sei que a moda está dentro desse intervalo. É esse intervalo, né, na verdade. Moda de Kussberg. Seja AB, né, um intervalo, da classe modal de distribuição F, a frequência da classe modal F1, a frequência da classe anterior, a classe modal F2, a frequência da classe posterior, a classe modal, e H, a amplitude da classe. Assim, ó, a moda de Kussberg é dada por, ó, a moda é igual a A mais a F menos F1, 2F menos F1 mais F2 vezes H. E aqui em cima está o que cada elemento representa, né? Mediana. Sejam FA1, FA2, FA3 até FAM, né, a frequência acumulada de M classes de distribuição, em que FAM é igual a N, e seja H a amplitude da classe, né, primeiro devemos encontrar a enésima classe, tal que FAI-1 menor ou igual a N sobre 2 maior ou igual a FAI. Na verdade, o N sobre 2 ele está entre AFA e N e menos 1 e FA1, é o FAI, né? Note que a enésima classe é a classe que contém a mediana. Agora, vamos supor que essa enésima classe, AB, e que a frequência dessa classe seja FI. Assim, a mediana MD dessa distribuição é dada por mediana igual a A mais N sobre 2, menos FA e menos 1 sobre FI vezes H. Vamos para a próxima página.
só isso mesmo, gente. É, só isso. Então, galera, façam aí, por favor, ó, o exercício de vocês de uma vez. Do 1 ao 5, por favor, da página 164. Deem uma olhada aí se os exercícios estão os mesmos, né? Que como eu já falei com vocês, de vez em quando tem uma divergência de exercício, que no meu livro está uma coisa, no site da editora está outra, então vamos fazer tudo pelos exercícios que está no site da editora, né? Deem uma olhada aí se está tudo igual, né? Vocês já estão vendo as respostas, mas eu quero as justificativas ou as resoluções. Me manda que receber essa ou a justificativa quando a questão ela é discursiva, né? Ou os cálculos da resolução. Falou? Nesse momento, essa parte é só isso aí, né? Vamos caminhando aí aos pouquinhos. Falou? Grande abraço aí, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, só me chamar que eu dou um help para você. Valeu? Abração.